Bom, e Lula deve decidir nesta semana quem vai assumir a Procuradoria-Geral da República no lugar de Augusto Aras, que cumpre mandato até esta terça-feira. Até que o presidente defina um substituto, a subprocuradora-geral, Eliseta Maria de Paiva Ramos, deve assumir interinamente o posto. Hoje, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que Lula ainda está em processo de decisão. Esse tema não foi tratado. Eu quero reforçar aquilo que eu já disse publicamente. Eu defendi já junto ao presidente que ele tem o tempo dele para essa definição. A PGR, nós encerra o mandato do atual Procurador-Geral da República essa semana. O Brasil já teve outras situações de interinidade no cargo. Acho que o presidente tem que ter calma, tranquilidade, é a sua prerrogativa constitucional de fazer a escolha deste nome que vai ser encaminhado para o Senado ainda, tem a sabatina, então eu defendi junto ao presidente que ele não tem que ter qualquer tipo de exigência em relação a esse calendário de definição desse nome. Ele tem o tempo dele para definir, o presidente gosta de entrevistar as pessoas, tem que estar à sua disposição, tem conversado muito com interlocutores sobre isso, está no seu processo de decisão, sempre lembrando que não basta correr porque depois o Senado vai fazer a sabatina. Na tarde desta segunda-feira, Lula falou sobre as indicações que terá de fazer para a PGR e para o Supremo Tribunal Federal. Durante a entrevista no Palácio do Itamaraty, o presidente afirmou que está ouvindo muita gente e recebendo conselhos. Presidente, aproveitando o ensejo da diversidade no Supremo, o senhor pode escolher uma mulher para cá? Deixa eu lhe falar, o critério não será mais esse. Eu estou muito tranquilo, por isso que eu estou dentro. Eu vou escolher uma pessoa que possa atender aos interesses e expectativas, sabe, do Brasil. Uma pessoa que possa servir o Brasil. Uma pessoa, sabe, que tenha respeito com a sociedade brasileira. Uma pessoa que tenha respeito, mas não medo da imprensa. Uma pessoa que vota adequadamente, sem precisar ficar votando pela imprensa. Sabe, então eu vou escolher. Já tem várias pessoas em mira. Já tem várias pessoas. Não precisa perguntar essa questão de gênero ou de cor. Sabe, eu já passei por tudo isso. No momento certo, vocês vão saber quem que eu vou indicar. Carlos, pauta identitária é boa para ganhar voto, né? Durante a campanha, né? Depois a gente esquece, né? Porque depois claro, a gente depois o jogo é para valer, né? Então, assim, nos próximos dias teremos o novo nome do PGR, Procurador-Geral da República, e o indicado para a vaga do Supremo Tribunal Federal. Pois é, vem por aí. E a diversidade, como o presidente disse, não vai ser mais critério. Então, por que a ministra Aniele Franco, quando ela voltou para Brasília, não foi direto para o Planalto, assinou suas demissões? Já que, evidentemente, ou ela é uma figura, não diria nem retórica, como o Michel Temer falou na época, uma figura meramente, era quase, como é a palavra que ele usou, né? Um vice-presidente figurativo, né? Decorativo. Ou ela é uma ministra decorativa, ou, evidentemente, ela não se fala mais com o Lula, porque se ele diz que o critério não será mais aquele do gênero, do cor, da raça, mas será um critério de alguém que, como ele disse no caso do Procurador-Geral da República, não faça denúncia falsa. Quem decide o que é denúncia verdadeira ou falsa? Não é ele que decide, evidentemente a Corte. A PGR tem a obrigação de denunciar quando ela percebe que há algum tipo de conduta ilícita acontecendo, e a Corte Suprema, caso o ré tenha foro privilegiado, vai decidir se aquela denúncia é sólida ou não e pode se transformar numa condenação. Então, não é denúncia falsa, no caso, ele não quer um PGR que faça denúncias. Esse é o ponto, que é um PGR e, evidentemente, também o ministro da Suprema Corte para chamar de seu, né, para poder confiar, como ele disse no passado também. Então, evidentemente, temos uma grande enganação que agora está aparecendo, uma grande enganação que o atual mandatário propiciou ao Brasil durante a campanha eleitoral, ou seja, quando é para angariar votos, somos todos pela diversidade, somos todos com pautas identitárias, e quando o jogo é para valer, mostramos qual que é a nossa verdadeira cara. Temos também como o presidente falou, pode ser até um respeito para o Brasil, mas um desrespeito aos seus próprios ministros que foram nomeados na base dessas pautas identitárias. E quando ele fala o juiz não pode votar pela imprensa, ao que ele está se referindo? Ao fato que durante a Lava Jato, por exemplo, havia, evidentemente, um trabalho importante da imprensa até em mostrar provas que depois foram utilizadas pela Corte Suprema para condenar
todos os tesoureiros do PT que ainda estavam vivos, basicamente, ou a imprensa, quando a imprensa mostra, como a gente está fazendo hoje, os absurdos que são cometidos por membros do governo. O que eles entendem? A imprensa tem que ficar calada? É isso? E os juízes não devem, os magistrados não devem utilizar matérias jornalísticas até como prova, quando muitas vezes é a própria imprensa que mostra, como faz a revista Oeste, que mostra as mazelas do poder, os excessos, os abusos, né, e o uso errado do dinheiro público. Então, de fato, mais uma vez, pelas falas do presidente Lula, é evidente a tendência autoritária do presidente da República, que vê a imprensa não como o quarto poder, não como um sistema de check and balance, que é a base das democracias modernas e que deveria ser não somente exaltado, mas até protegido pelo governo, pelo legislativo, pelo executivo, perdão, como uma das provas que o Brasil ainda é uma democracia. Mas a imprensa, para o presidente da República, é o inimigo. É algo que está lá para ameaçar o poder dele e dos dele, do partido e de toda a máquina que ocupou Brasília quase militarmente e que é denunciada nos seus abusos por nós que somos agora os novos heréticos, né? Aqueles que para quais merecem uma caça às bruxas, até com Procuradoria Especial da Verdade, que tem um nome muito orwelliano e tem uma atuação muito anticonstitucional. Ana, o que você destaca aí da fala do presidente Lula, que além de esse governo, além de autoritário, bastante hipócrita, né? Dessa vez, então, descartando o critério da diversidade para indicar um ministro do Supremo Tribunal Federal e também a questão da imprensa, né, que chama a atenção quando ele diz, abre aspas, que o indicado para uma vaga no Supremo, né, seja uma pessoa que tenha respeito, mas não medo da imprensa e que vota adequadamente sem precisar votar pela imprensa. Como é que você interpreta aí essa fala de Lula? Bom, para o PGR, eu acho que ele já tem um nome, ele só não quer falar, né? Usou raça, gênero, cor para compor o ministério dele, usou inclusive o nome da Ana Moser como ex-atleta, mulher, aquela coisa toda, para a recriação de um famigerado ministério que ninguém de bem do esporte gostou ou gostava, porque era um ministério que, com a fama de desviar muitos recursos federais, muita coisa mesmo, e agora colocou a Ana Moser assim, para escanteio, sem dó nem piedade, sequer colocou, fez de maneira pública, né, deu um adeus de maneira pública e carinhosa para a Ana Moser, e é o que eles fazem, o que você disse, Paula. Eles usam essa hipocrisia da proteção de gênero, cor, raça, etc., etc., mas na hora de compor a reforma ministerial, eles vão para o centrão, eles vão para quem vai receber mais, para quem vai pagar mais. Sobre o que nós estávamos falando do Toffoli, a força do silêncio, né? A força do silêncio que eles não usam, esses ministros do Supremo não usam, como gostam, né, de um holofote impressionante. Ele comete ali um deslize, né, dizendo a graça é ser amigo do rei. E curioso, né, que ele é amigo do rei. E aí, falando do Ministério Público, ele esqueceu de mencionar, por exemplo, o infame acordo que o Ministério Público, eu não vou generalizar, né, todos os membros do Ministério Público, porque tem muita gente boa no Ministério Público, séria, muita gente séria, mas o Toffoli esqueceu de mencionar o covarde acordo que eles estão propondo para os presos políticos, muitos inocentes, do 8 de janeiro. Eu estou com ele aberto aqui exatamente na minha frente, Paula, e eles estão oferecendo, né, em troca de você confessar um crime que você não cometeu e se livrar de qualquer processo e dos julgamentos nada constitucionais e justos no plenário virtual agora do Supremo Tribunal Federal, prestação de serviços a comunidades pelo total de 300 horas correspondentes a 2/3 da pena mínima aplicável, uma multa de R$5.000, proibição de participação em redes sociais abertas,
quando assinar, né, esse acordo, e a participação presencial em curso com temática democracia, Estado de Direito e golpe de Estado. Claro, você assina isso, se livra de qualquer processo injusto, inconstitucional, sem nenhuma prova. Só o que você tem que fazer é confessar um crime que você não cometeu. Isso o Toffoli esqueceu de mencionar aí nesse mise-en-scène todo aí, nesse mais um holofote. Eu gosto muito quando o Paulo está aqui, porque aquela frase que o Paulo fala para o Flávio Dino, né, eu acho que a gente pode usar para vários agentes públicos do Brasil. Eles devem abrir a geladeira no meio da noite, não é, Paulo? A luz acende e eles começam a discursar, porque ô turma que gosta de um holofote e de um falatório vazio.